Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula. Festa de Iemanjá, Patrimônio Vivo da cidade do Rio Grande, Educação nos e com os Terreiros, uma iniciativa da Urumi com financiamento do edital Procultura da Secretaria de Município da Cultura. Na aula de hoje vamos falar, então, do culto a Iemanjá. Ao longo das aulas anteriores discutimos os conceitos de patrimônio, de bens culturais, bens materiais e imateriais, referências culturais. E tudo isso aparece na festa de Iemanjá da cidade do Rio Grande. A aula de hoje vai falar especificamente do culto de Iemanjá em África, posteriormente do culto de Iemanjá no Brasil, em seguida sobre as festas de Iemanjá no Brasil e as ressignificações que o culto a Iemanjá sofreu ao longo do tempo na diáspora brasileira. Espero que todos e todas curtam. Boa aula a todos! Retomando então ao conceito de patrimônio vivo, já que o nome do curso é Festa de Iemanjá, Patrimônio Vivo da cidade do Rio Grande. É o que caracteriza um bem cultural intangível, são os valores e sentidos que ocorrem em determinados momentos e não se materializam através do tempo. O patrimônio vivo são saberes, rituais, mitologias, formas de expressão, cosmovisão, arte, culinária, ritmos, danças, saberes e práticas transmitidos e modificados ao longo do tempo, mediante o processo de recriação coletiva através da oralidade. E assim, a gente chega à festa de Iemanjá. Para uma melhor compreensão da festa de Iemanjá da cidade do Rio Grande, enquanto bem cultural e material, precisamos nos aprofundar em questões que antecedem a própria historicidade da celebração. E, neste sentido, por tratar-se de um bem cultural e que envolve outros bens, se faz necessário a imersão nos aspectos mitológicos, históricos, culturais a Iemanjá. Assim, a gente tem a mitologia de Iemanjá. É importante essa imersão na mitologia, porque, segundo a sabedoria de terreiro, e também de diversos autores, e aqui eu destaco Mãe Estela de Oxóssi, todos os ritos do candomblé e das religiões de matriz africanas como um todos, eles são fundamentados na mitologia, nos mitos. Então, todos os rituais que existem nos terreiros têm o seu fundamento na mitologia. E a mitologia vai tratar de diversos aspectos da divindade, sejam aspectos físicos, sejam aspectos psicológicos, arquétipos, como o seu vínculo com determinada energia da natureza, o seu vínculo com determinado elemento natural, o seu vínculo com alguma atribuição, a guerra, a justiça, o poder, a paz, enfim, cada divindade terá diversas características. E como estamos falando de festa de Iemanjá, é imprescindível que a gente saiba as principais características que a mitologia de Iemanjá nos apresenta. Então, os mitos de Iemanjá os mitos de origem iorubá que se referem a Iemanjá relacionam-a com as águas doces dos rios, com a maternidade e fertilidade, bem como apresentam sua relação com as águas oceânicas. Além disso, marcam sua relação com homens e mulheres e com outras divindades do panteão Nagô. Fazem alusão às características físicas e também demonstram o arquétipo da rainha do mar, relacionando-a às Iami, ou seja, Iami significa as senhoras da noite, numa alusão às mães feiticeiras do panteão iorubá. Mostram ainda sua relação com a criação do mundo, da humanidade e principalmente sua principal atribuição, a Iá Ori. Iá significa mãe, Ori significa cabeça, ou seja, a mãe de todas as cabeças, a protetora de todas as cabeças de todos os seres humanos. Entre os aspectos que sobressaem nas cantigas e nos oriquis de Iemanjá figuram-se os seus seios, assim como o seu órgão genital. Nada mais natural, posto que Iemanjá é mãe de todos os filhos, a mãe do mundo. É ela que sustenta a humanidade e, por isso, os órgãos
que a relacionam com a maternidade, ou seja, a vulva e os seios chorosos são sagrados. A saudação de Iemanjá faz referência à sua ligação com os rios, Odô e Iá. Odô é rio, Iá é mãe. O rio que corre para o mar, para o reino de Olocum. Ocum, o oceano. Olocum é Deus ou deusa do oceano. Iemanjá é considerada mãe da maioria das divindades de origem iorubá. Ela sintetiza o instinto de mãe, não apenas porque dá à luz, mas que está ligada à educação dos filhos, à casa e à família. Há um mito muito recorrente nos terreiros e na literatura especializada sobre os aspectos de Iemanjá e seu instinto maternal, de quando ela cria Omulu como seu filho e faz dele um deus poderoso e rico. Segundo esta mitologia, Iemanjá foi capaz de transformar a frágil criança em um guerreiro, com seu amor maternal, e curou as pústulas de Omulu e fez dele um hábil caçador de brilho tão intenso quanto o sol. Contudo, a maternidade não é o único atributo que aparece com frequência nos mitos, cantigas e oriquis de Iemanjá. Nestes, sempre são ressaltados sua vaidade, que expressa através do uso de seu ABB, uma espécie de de leque contendo um espelho, bem como o seu caráter guerreiro. Antônio Rizeri vai sintetizar outras características importantes para a compreensão do culto a Iemanjá em África e no Brasil. Diz ele: a grande mãe com suas contas de cristal e seu axé assentado sobre conchas e pedras marinhas. Deusa da água, dona do mar, adivinha, feiticeira, mulher fecunda, bela, rica, sábia e poderosa, mas também indomável e até vingativa. Maternal, sim, mas sabe guardar rancor. Como diz Lídia Cabreira, seus castigos são duros e é terrível a sua cólera justiceira. Então, a gente tem aqui diversas características que vão além dessa maternidade, né? Como uma mulher fértil, mas sensual, bela, rica, né? E poderosa, né? Sabedoria, sábia, por ser a mãe de todas as cabeças, é aquela que detém a sabedoria, é aquela que detém o conhecimento, né? Iemanjá, o nome, né, o seu nome iorubá, significa Yeye Omo Ejá, mãe cujos filhos são peixes. É orixá do povo de Ebá, né? Uma nação iorubá estabelecida outrora entre a região de Ifé e Ibadã, onde existe ainda hoje um rio chamado Iemoja. As guerras entre as nações iorubá levaram o povo Ebá a emigrar em direção a oeste, para a localidade de Abeokuta, no início do século XIX. Evidentemente, não lhes foi possível levar o rio, mas, em contrapartida, transportaram consigo os objetos sagrados, suportes do axé, da divindade. E o rio Ogum, que atravessa a região de Abeokuta, tornou-se, a partir de então, a nova morada de Iemanjá. Isso os estudos de Pierre Verger apontando lá na década de 50 do século passado. Segundo a mitologia africana, Iemonjá é um orixá das águas fluviais, ou seja, das águas dos rios, sendo filha de Olocum, orixá compreendido como rei ou rainha dos mares. As cerimônias de Iemanjá em África. Iemanjá é venerada como rainha, mãe protetora, provedora de fertilidade e axé. Seus numerosos rituais e papéis mitológicos são abordados numa rica variedade de cerimônias e discursos diários, semanais e anuais, sendo estes últimos com cerimônias mais complexas e elaboradas, que começam no final de abril ou no começo de maio e duram normalmente 19 dias. O culto a Iemanjá tem seu principal templo localizado no bairro de Ibará, na cidade de Abeokuta, aos quais os devotos buscam água nas afluentes do rio Ogum e transportam-nas em jarras em procissões
seguida por pessoas que carregam consigo estatuetas e um conjunto de tambores, um cortejo que visa levar a água e distribuir o axé da divindade a todos os moradores do lugarejo. E aí, aqui, essa é a descrição também de Pierre Berger na década de 50, 60, lá em África. A cerimônia em África ainda, segundo Omar Tunkara, explana ainda que todas as imagens de Iemanjá são levadas de seus lugares individuais ao santuário principal, no distrito de Ibará. Lá, são alinhadas numa ampla varanda no interior do santuário, em frente aos preceitos mais secretos e sagrados de Iemanjá. Essas imagens recebem uma porção de toda a comida e sacrifício animal dedicado a Iemanjá, e acredita-se proporcionar uma renovação de energia. As esculturas mostram o papel de Iemanjá como mãe provedora da alimentação, protetora vigilante e agente de fertilidade. Um colar especial feito com vários fios, com pequenos cristais transparentes presos a 2 ou 3 fios maiores de miçangas nas cores vermelhas, brancas e azuis. Atua como símbolo de Iemanjá lá em África, representado também nas suas esculturas. E aqui a gente tem imagem, né, de uma dessas procissões. Se antes o Verger fotografou na década de 50 a população de Abeokuta na beira do rio Ogum, coletando água para esse cortejo, né, para aquilo que a gente entende hoje como procissão, eles ainda hoje, no século XXI, eles continuam fazendo os mesmos rituais, carregando as estatuetas que representam Iemanjá em África. As cerimônias, além desses rituais privados, existem as cerimônias públicas em Ibará, que consistem na realização de procissões nas margens do rio Ogum para a coleta de água e abastecer o santuário de Iemanjá, nas jarras carregadas sobre a cabeça, pelos iniciados no culto, onde, ao final do dia, as imagens de Iemanjá percorrem a localidade, incluindo o palácio, o mercado e demais santuários, com vistas a recolher os presentes, alimentos, dinheiro e bebidas e, ao anoitecer, o cortejo retorna ao santuário principal para dar continuidade às cerimônias. E aí aqui a gente vê eles ainda coletando essas águas, lá na década de 50, 60, e carregando na cabeça. A gente vê ali crianças, né, participando de igual para igual, né, juntamente com os adultos, nesse processo de homenagem a Iemanjá em África. E aqui são as estatuetas, né? A iconografia de Iemanjá, é importante a gente perceber aqui que ela vai apresentar todos aqueles aspectos anteriores, né, que falamos, da mitologia, a fertilidade, a maternidade, e assim mesmo, e também a vaidade de Iemanjá, estão expressas nessas estatuetas, que de modo geral são confeccionadas em madeira. Isso é muito comum na região Iorubá, em África, né, hoje na atual Nigéria, no atual Benin, e aqui a gente vê, né, nessa primeira imagem, em que ela está coberta com um tecido branco, Iemanjá com seios chorosos, como disse a autora, né, os seios fartos, caídos, porque isso está vinculado a essa mitologia. Mas no pescoço ali da divindade constam não apenas colares esculpidos, mas também colares pendurados na imagem, né? Isso simboliza a vaidade de Iemanjá, né? E o ventre, né? Se você parar para perceber, Iemanjá é uma mulher com um ventre largo, um ventre farto, né? No sentido de que é a mãe provedora da vida, né? E sempre nessas estatuetas irão aparecer, elas são diversas, né? Não é uma única estatueta, elas são diversas, mas sempre vai aparecer algo sobre a cabeça de Iemanjá. Seja aqui na segunda imagem, a gente vê ou um jarro, parecido também com uma, uma gamela sobre a cabeça, né? Porque ela é a Yaori, é aquela que mantém a cabeça dos seres humanos em equilíbrio. Então, esse jarro, esse objeto na cabeça,
né? Essa mulher que carrega o jarro na cabeça, ela está equilibrando, né? Ela mostra que existe equilíbrio emocional, equilíbrio mental. E é isso que nos candomblés no Brasil e nas religiões de matriz africanas como um todo se prevalece, né? Iemanjá, a mãe dos nossos pensamentos, é aquela que equilibra os nossos pensamentos, né? Para que não nos percamos, né? E aí o culto a Iemanjá no Brasil. Não tem como falar de culto de orixá no Brasil sem falar da perspectiva da escravidão. Por isso que lá no início das aulas a gente falou do processo de escravidão na cidade do Rio Grande, né? E aqui de um modo geral no Brasil. Com o tráfico de africanos para o trabalho escravo no Brasil, o culto a Iemanjá e demais orixás do panteão afro-mitológico sofreu diversas ressignificações devido aos encontros aculturativos intra e interétnicos, tanto nas regiões de origem, ou seja, tanto lá em África, com o processo de colonização de África, né, quanto na acelerada dinâmica de formação da chamada cultura afro-brasileira, tanto com a colonização no Brasil. Nesse sentido, o culto a essa divindade transformou-se e, com isso, este orixá assume no Brasil o protagonismo de divindade das águas oceânicas. Segundo Damasceno, Iemanjá é miticamente considerada filha do orixá Olocum, o oceano. No Brasil, o culto ao Olocum perde a sua importância para Iemanjá, que se torna a rainha das águas salgadas. Já para Juana Santos, o vínculo de Iemanjá com as águas do mar se dá pela extensão do litoral brasileiro, onde é cultuada intensamente pelos pescadores e o povo em geral. Além disso, o culto à Rainha do Mar expandiu-se enormemente no Brasil, não apenas nos terreiros tradicionais, ou seja, nas religiões de matrizes africanas, candomblé, batuque, jeje, jexá, mas também nos grupos mais aculturados. E aqui, quando a autora se refere a grupos mais aculturados, ela está falando especificamente da Umbanda, né? A Umbanda, que é aquela religião que é eminentemente sincrética, né? Uma religião híbrida, que tem, se fundamenta nos saberes de matrizes africanas, nos saberes euro-ocidentais, judaico-cristãos, né, o cristianismo, e também no espiritismo kardecista. Então, por isso, os grupos mais aculturados. O culto a Iemanjá no Brasil, ainda em relação à simbologia, né? Os símbolos de Iemanjá, né? Também vai ser transformado, contido nas comidas rituais de Iemanjá, por exemplo, nos terreiros de candomblé, se oferta a Iemanjá aves brancas, né? Galinha, patas, pombas, bem como o carneiro, especificamente a ovelha, né? Aparecem como principal oferenda ritual. Os pratos votivos são sempre à base de peixe e de frutos do mar, que relacionam a divindade aos seus dois aspectos, né? A prosperidade e também a maternidade. Haja vista, né, que como a gente já viu, o nome Iemo, Iemomoedja, que significa mãe dos filhos peixes, né? O peixe, elemento presente na simbologia de Iemanjá, é sinônimo iconográfico das águas que o abrigam. Por sua enorme capacidade de reprodução, ela é símbolo de vida e fecundidade e da restauração cíclica, ou seja, Iemanjá é ao mesmo tempo procriadora o elemento procriador e o elemento procriado, segundo os autores. E aqui a gente tem essas comidas que são especificamente ofertadas nos candomblés brasileiros, né? E no batuque, principalmente. O peixe, aqui, que a gente tem na primeira foto, e aqui é um prato de uma fotografia que eu fiz em 2019 no terreiro ao qual eu faço parte, né? Ou seja, se em África se fazia determinadas oferendas, no Brasil, com a associação de Iemanjá, não apenas as águas dos rios, mas também as águas oceânicas, o peixe também transformou-se em seu principal prato, né, votivo. E isso está presente nos candomblés de diversas nações aqui no Brasil. E na minha casa de axé não é diferente. Então, aqui está a comida preparada pelas iabacés da casa,
o peixe, e aqui nesse caso é o peixe, e ele está com coco, né? Se oferece o peixe com coco. E aqui na outra figura, uma figura da internet, no prato branco, está uma comida ritual de Iemanjá, que se chama eboiá. Eboiá é um prato feito com canjica branca, mas não é a canjica pura, como a gente costuma ver seguidamente. É canjica branca temperada com alho, sal, cebola refogada. Faz a canjica, cozinha, amassa ela um pouco, faz esse refogado e tempera, né, com azeite e oferece a Iemanjá. Então, esses são os dois pratos votivos no candomblé, que foi se ressignificando, né, do culto a Iemanjá. E ainda sobre essa ressignificação de Iemanjá no Brasil, os autores vão dizer, né, Pierre Berger, lá na década de 60, 70, descreve os rituais, o assentamento de Iemanjá, né? O seu axé é assentado sob pedras marinhas e conchas guardadas numa porcelana azul. O sábado é o dia da semana que lhe é consagrado juntamente com outras divindades femininas. Seus adeptos usam colares com contas de vidros transparentes e vestem-se de preferência de azul claro. Fazem-lhe oferendas de carneiro, pato e pratos preparados à base de milho branco, azeite e sal, que é o eboiá, que eu expliquei agora há pouco. E aí aqui na fotografia, eu fiquei procurando na internet fotografias que descrevessem melhor que demonstrasse melhor essa descrição de Pierre Verger, né? Como ele fez essa descrição lá na década de 60, 70, e aqui eu mostro para vocês o meu assentamento particular, né? De Iemanjá, embora eu não seja filho de Iemanjá. Aqui você vê Iemanjá, né, Iemanjá, o seu axé assentado em pedras marinhas, né, e conchas. Você vê aqui na imagem de cima a pedra e as conchas, né, e guardadas numa porcelana azul. E aqui você tem todo o meu assentamento, né? E as duas quartinhas, uma azul e uma branca, os colares que o autor descreve, principalmente de contas transparentes aqui, e também de contas azuis. Isso significa o quê? Que essa tradição oral permanece viva até hoje. Eu nunca fui ao Nordeste, eu nunca fui ao Sudeste, né? E ainda assim, através da oralidade, através da sabedoria ancestral, de meu pai, de meu avô de santo, de todas as pessoas que estão ligadas a mim diretamente na perspectiva ritual, eu mantenho o mesmo ritual descrito em décadas passadas, né? Então, aqui reside a importância desse patrimônio vivo, né? Desse patrimônio que se transmite oralmente. Então, como que eu, Marcelo Studinski, um homem branco do sul do Brasil, que nunca visitou outros estados brasileiros, tem esse conhecimento? É através da tradição, através do conhecimento, através da oralidade. Então, eu acho que é nessa perspectiva pensar o patrimônio imaterial, né? Não estou falando aqui de religião, eu estou falando de patrimônio imaterial. Todos os saberes, né, preservados na memória dos meus ancestrais, seja do meu pai de santo, do meu avô de santo, do meu bisavô de santo e assim por diante, permanecem vivas até hoje, porque é assim que eles aprenderam, assim que eles me ensinaram, e assim que eu, na medida do possível, vou ensinar outras pessoas, né? Então, eu acho que é aqui que reside a grande chave da gente saber lidar com essa perspectiva, né, do patrimônio imaterial, que vai se ressignificar, sim, ao longo do tempo, porque nós somos sujeitos ativos do nosso processo histórico e social, né? Então, o culto a Iemanjá, né, no Brasil ainda, nos candomblés, né, e aí quando eu falo candomblé aqui, eu estou me referindo especificamente às nações de candomblé, sobre a mitologia contida nos paramentos. O que são os paramentos? Quando o orixá se manifesta no corpo de seus filhos, nos candomblés costuma-se vestir esses orixás. Iemanjá dança no terreiro carregando o ABB, uma espécie de leque feito de metal branco, seja de latão, de níquel ou de prata, né? Ou ainda de madeira, contendo um espelho no centro.
Compondo ainda sua indumentária, a Rainha do Mar, nas festas públicas, usa uma coroa prateada chamada de adê e um alfange. E aí, olhando aqui nessas figuras, você vê aqui, nessa iconografia de Iemanjá, ela segura na mão o ABB, né? Que é essa espécie de leque que contém um espelho. Na segunda figura, esse leque está num formato de peixe que ela segura na mão esquerda, né? O alfange que o texto fala é esta espada que está na mão direita aqui, de Iemanjá. E o AD é a coroa, né? A coroa que todas as Iabás vão usar, sobretudo que vão cobrir o seu rosto. E isso é presente, né? Sempre que uma Yaô, uma Ebome manifesta de orixá, esses orixás vão ser paramentados nos candomblés, né? Então, porque isso faz parte das tradições dos candomblés, né? A vestimenta. E as cores de Iemanjá no candomblé vai ser sempre azul, clarinho, né? Ou ainda verde água, né? Em muitos casos. Dos colares são a conta transparente e a conta azul. E aí aqui, quando elas estão manifestadas, você consegue visualizar melhor o que eu descrevi, né? Elas com o AD, com a coroa, carregando o ABB, né? Em alguns tons diferenciados de azul. E aqui, na imagem menor, eu destaco o alfange, né? Porque Iemanjá também é um orixá guerreiro. Iemanjá também é um orixá que lutou. Iemanjá também é um orixá para além dessa maternidade, né? É aquela que luta pelos seus filhos, é aquela que luta pela integridade da sua família. Então, por isso que ela carrega essa espada, porque ela defende o seu reino, defende os seus filhos. Então, vai estar sempre associado, né? Como uma orixá guerreira também, principalmente em sua versão mais jovial, chamada de Iemanjá Oguntê. E o espelho, né? O ABB, o espelho, que demonstra toda a sua feminilidade, a sua vaidade, né? Iemanjá é uma rainha. Então, por isso, e é toda rainha, ela também vai estar associada à sedução, à beleza. O espelho também está vinculado à magia, à feitiçaria. Isso tudo faz parte da complexa mitologia e simbologia de Iemanjá. E aí Pierre Verger também vai dizer lá na década de 60, né, que no Brasil Iemanjá é latinizada, né, foi latinizada na forma, né, pois é representada por uma estatueta de sereia com longos cabelos. Aqui ele falava especificamente já desse processo de aculturação da própria imagem de Iemanjá. Se em África a gente tinha aquelas estatuetas de seios chorosos, né, de seios fartos e ventre farto, aqui no Brasil ela já vai estar associada já a essa perspectiva andrógena, né, metade peixe, metade mulher, que vai estar vinculada não apenas às sereias europeias, mas também às culturas indígenas, né? As mitologias das Iaras, das Nereidas, das Eleidas, né, que são as sereias, tanto do mar quanto dos rios brasileiros. Então, Iemanjá também vai estar associada a esta nova mitologia que os africanos e afrodescendentes encontram aqui no Brasil, né, que é essa troca de saberes com a população indígena e com a população europeia. E aí, neste caso, é possível dizer que a iconografia de Iemanjá sofreu um processo de destruição de seus elementos que expressam a estética negra. Né? No momento que ela foi latinizada, os cabelos ornados por trança ou qualquer penteado de inspiração africana, eles desaparecem. Eles vão aparecer, então, o cabelo alongado, mais puxado para liso na perspectiva europeia ou na perspectiva indígena, né? O uso de colares e do vestuário estampado, que é comum em África, no Brasil ele vai se desaparecendo, né? E aí esse processo de ressignificação, ó, nessa teia de significados, Iemanjá seria como figura marinha, ora mãe e procriadora de peixes e pesca farta aos pescadores. Ora a sereia sedutora, sensual e mortal, porque aí vai
se fundir com o mito da sereia, aquela que atrai o pescador para o fundo do mar. Constata-se uma ambivalência, um caráter múltiplo e, se não contrastante, pelo menos em certa medida paradoxal, de sua imagem. Iemanjá é uma, a grande mãe, e múltipla, a que gera e aniquila, ama e devora. Em termos simbólicos, e aí na simbologia, Iemanjá é a grande representante do terrível poder feminino de geração e destruição, de morte e da vida. Esta característica mítica de Iemanjá permaneceu no Brasil sob nova roupagem. E a roupagem que a autora se refere vai ser esta iconografia de Iemanjá. Quando a gente fala a palavra Iemanjá para qualquer pessoa no país, a primeira imagem que vem à cabeça é esta, né? Porque é a imagem mais difundida de Iemanjá, né? E aí a Cristiane de Barros vai explicar que essa nova roupagem de representação de Iemanjá no Brasil a aproxima das características da grande santa católica, né? Maria, mãe pura, virgem, branca e branda, que lhe distancia de outras características presentes na mitologia iorubá, na qual também é mãe, mas não deixa de ser e ter atitudes bravias. Lembram da espada que eu falei que Iemanjá usa? Corajosas e até mesmo perigosas, vingativas. Conforme a autora, Iemanjá é a única divindade africana a ter sua representação, a sua imagem exclusiva no Brasil. E a imagem exclusiva é essa que a gente está vendo na fotografia aí. Pois teria sido obra da Umbanda a criação de uma nova imagem para a orixá africana, transformando-a em uma moça branca, linda, virginal, que sai da superfície do mar, exalando luminosidade, num processo de moralização religiosa. E aí aqui a gente vê, né, Iemanjá, se você comparar com diversas outras santas católicas, essa posição das mãos, né, é idêntica à Nossa Senhora das Graças, a outras santas, né, que são as aparições de Maria, esse rosto fino, angelical, o seio de Iemanjá nesta imagem já não é um seio tão grande quanto na representação mais africana, como a gente viu nas estatuetas, né, os seios chorosos. O ventre de Iemanjá não é grande, ou seja, ela não se apresenta como uma mulher gorda, né, farta, como nas estatuetas africanas se apresentavam, né? Então ela já tem uma postura mais, entre aspas, elegante na perspectiva de padrão imposto da moda. O cabelo, como eu já falei, é liso, né? Então apagando então os traços negroides, né? Os traços negros africanos de Iemanjá, né? Você vê ali um rosto fino, enfim, é um processo que toda as religiões de matriz africanas vão passando ao longo do Brasil. Isso não, a gente não está aqui dizendo que é culpa de alguém, mas que a gente vive num país eminentemente racista, que um dos orixás que sobreviveu a esse racismo foi Iemanjá, né? Então, mas para sobreviver, transcender esse processo racial, a imagem dela também precisou ser alterada, né? Precisou ser modificada. Não apenas um sincretismo de associação com as Nossas Senhoras, mas uma imagem específica. E não foi somente a imagem de Iemanjá que vai ser ressignificada, né? Lembra que lá anteriormente eu falei da comida de Iemanjá, nos candomblés, o peixe, o eboiá, aquela canjica salgada, ela também vai ser ressignificada, né? Pelo processo de aculturação. Não foi somente a imagem, né, Yorubá, muitos de seus símbolos, seus rituais litúrgicos também passaram por releituras e adaptações características do processo de aculturação e hibridismo cultural, como é o caso das oferendas. Se antes a gente tinha só o peixe e o eboiá nos candomblés, hoje a gente já vê nos cultos de matriz africanas as comidas votivas continuam ainda sendo peixe e a canjica branca, e agora podemos ver que também permanecem acompanhados de doces, eles vão de doces de diversas qualidades, né? À base de coco, sobretudo,
As flores vão aparecer, os espelhos, perfumes, espumantes, bijuterias, bem como as frutas tropicais, como a melancia, etc. Tudo aquilo que possa representar não apenas a mitologia iorubá, mas a complexidade da cultura afro-brasileira, ou seja, os elementos negros, indígenas e brancos. E também vai aparecer a característica também econômica, né? Quanto mais farta, quanto mais objetos que vão estar vinculados ao poder aquisitivo, né? Essas oferendas também vão sendo ressignificadas, né? O comércio do perfume, da cidra, da vela, enfim, outras coisas foram inseridas, né? Foram sendo agrupadas nesse processo de culturação. E aqui é importante lembrar que a oferenda ofertar algo, né, a qualquer divindade, não é uma exclusividade das religiões de matriz africanas, né? O próprio cristianismo, né, católico popular lá da Idade Média tinha esse costume, né, de ofertar, de fazer oferendas a Cristo, a Deus, né, o carneiro, o cordeiro, se fazia sacrifício a animais. Com o tempo, eles foram excluindo essa parte, por exemplo, do cristianismo. Mas nas culturas negras isso prevalece até hoje, nas culturas indígenas prevalece até hoje, e na cultura afro-brasileira, né, nas religiões afro-brasileiras, elas também vão permanecendo ressignificadas. E aí, estas oferendas vão estar presentes nas festas de Iemanjá no Brasil. E aí, aqui, de um modo mais, numa síntese possível, eu vou falar um pouquinho, né, das festas nas regiões brasileiras. Não tem como aqui, nesse vídeo, eu falar de todas as festas de Iemanjá do país, mas as festas de Iemanjá também foram ressignificadas, assim como o culto à divindade. Culto é uma coisa, é o que se faz dentro do terreiro. Festa, né, são cerimônias públicas e, sobretudo, nessa perspectiva de celebrar, né, que é o que a gente conhece. Então, as festas de Iemanjá ocorrem anualmente em função do sincretismo afro-cristão. Estão associadas às datas das santas católicas correspondentes. Sendo assim, na região Nordeste, na maioria dos estados, os festejos dedicados à Mãe d'Água são realizados no dia 2 de fevereiro, sincretizados com Nossa Senhora da Candelária ou das Candeias, como é o caso de Salvador, na Bahia. É 2 de fevereiro, mas lá não é Navegantes para eles, é Nossa Senhora das Candeias. No estado de Ceará, principalmente em Fortaleza, a festa de Iemanjá ocorre em 15 de agosto, porque ela é sincretizada lá naquela cidade com a Nossa Senhora de Assunção, também chamada de Nossa Senhora da Glória e também chamada de Nossa Senhora da Guia. Tá? Já em Pernambuco, é sincretizada como Nossa Senhora das Dores e o festejo, a celebração, é em 15 de setembro. E Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. E ainda na região do Nordeste, é celebrada em 8 de dezembro em algumas cidades, sendo sincretizada como Nossa Senhora da Conceição. Ou seja, só no Nordeste apareceram várias associações de Iemanjá com diversas perspectivas da Virgem Maria, né? Porque todas essas Nossas Senhoras são aparições da própria Virgem Maria, né? Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Guia, enfim, todas são associadas a Maria, mãe de Cristo, né? Já na região sudeste, sobretudo nas praias da cidade do Rio de Janeiro e em Santos, em São Paulo, a deusa do mar tem as suas homenagens na passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro, ou seja, na virada do ano. Contudo, nesta região, Iemanjá é sincretizada com Navegantes, celebrada em 2 de fevereiro, ao qual também são realizadas louvor à Rainha do Mar em algumas cidades litorâneas, incluindo as cidades do Rio de Janeiro e Santos. Ou seja, tem a celebração de Iemanjá de 31 de dezembro para 1º de janeiro, na praia de Copacabana, Ipanema e etc., e na praia de Santos, mas também vai ter a maior parte dos terreiros vão fazer suas celebrações a Iemanjá no dia 2 de fevereiro, como é o caso aqui da festa em Praia Grande, em São Paulo, né? E só que nessa festa, nessa localidade especificamente, ela é sincretizada com Nossa Senhora da Conceição
e essa festa ocorre em 8 de dezembro. Festas de Iemanjá no Brasil, na região sul agora. Na região sul, em Florianópolis, a festa de Iemanjá ocorre 29 de dezembro, né? E especificamente na localidade de Ribeirão da Ilha, né? Na ilha de Florianópolis, onde há um monumento da divindade, né? E aqui está essa foto dessa festa em Florianópolis. E aqui esse monumento seguido ele é apedrejado, ele é perseguido por outras religiões, né? As pessoas vão lá, destroem monumento, destroem patrimônio, e os umbandistas e os candomblecistas vão lá, reconstroem o monumento, e assim eles vão celebrando a Iemanjá deles. Mas ainda assim, na cidade de Navegantes, Itajaí, Camboriú, Iemanjá é sincretizada com Nossa Senhora de Navegantes. Já no estado do Paraná, também sincretizada com Navegantes, né? Mas na cidade de Pararaguá, ela já vai ser sincretizada com Nossa Senhora da Conceição. A cidade de Paranaguá é uma cidade portuária, mas ainda assim é vinculada a Nossa Senhora da Conceição. E no Rio Grande do Sul, em todo o estado do Rio Grande do Sul, ela é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes, né? E seus festejos ocorrem em 2 de fevereiro. Nossa Senhora dos Navegantes é padroeira, né? É, 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 da cidade de Porto Alegre, se não me engano, e diversas outras cidades do estado do Rio Grande do Sul. É muito forte o culto a Nossa Senhora dos Navegantes aqui, né? E a maior festa de navegantes, como eu já falei no vídeo das referências culturais, é a festa de navegantes de São José do Norte, né? Inclusive é oficialmente a mais antiga, que completou 211 anos, né? E por fim, e não menos importante, o hibridismo perpetuado na figura de Iemanjá, ou seja, esse processo de aculturação, de branqueamento, de ressignificação, seja da imagem, seja das formas de cultuar, das oferendas, ele é, foi um processo de facilitou, né, o processo de aceitação tanto da Iemanjá quanto da própria Umbanda e do Candomblé no Brasil ao longo do século XX, né? E numa sociedade estruturalmente racista, né, colaborou para que a figura de Iemanjá feminina, magra, branca, pele alva, cabelos longos, levemente sensuais, beirando a pureza imaculada da mãe cristã, circulasse livremente no imaginário popular, para além dos aspectos religiosos, aparecendo nas mais variadas formas da cultura brasileira, né? Diversos autores, poetas, escritores, pintores, músicos cantaram, produziram, contaram e recontaram as histórias de Iemanjá, colaborando para perpetuar no Brasil algumas características aqui abordadas, né? Mãe, rainha do mar, sereia, protetora dos pescadores e da pesca. E aí aqui eu selecionei algumas das principais figuras que colaboraram para é, essa exaltação, né, da figura de Iemanjá, para que ela se tornasse, né, nos nossos dias, talvez o orixá mais conhecido do Brasil, talvez o orixá mais popular do Brasil, juntamente com a figura de São Jorge, né? Então, Iemanjá e São Jorge são, a gente pode dizer que dentre as divindades cultuadas nos terreiros de Batuque, Candomblé e Umbanda vão aparecendo, né, com mais força. E aí Dorival Caymmi, lá na década de 30, cantou Iemanjá, acho que talvez uma das primeiras canções gravadas para Iemanjá. Na década de 60, Baden Powell, né, e os Tincoãs cantaram Iemanjá. Na década de 70, Maria Bethânia e principalmente Elza Soares cantaram Iemanjá, né? Finalzinho da década de 70, início de 80, Clara Nunes cantou Iemanjá. Iemanjá também vai estar presente desde a década de 30 na literatura de Jorge Amado, principalmente no livro que eu destaco aqui, né? Mar Morto, né? Mar Morto é um livro que fala do nascimento, vida e morte do pescador Guma, né? E que é um pescador e também um Ogã de Candomblé, que a temática do livro vai se transformar no final dos anos 90 na novela Porto dos Milagres, né? Então, que o pescador Guma é salvo, né? Ele morre e Iemanjá traz ele de volta à vida, enfim.
Então, desde a década de 30, né, o Brasil já vai cantando, né, através do samba como identidade nacional, né, já vão inserindo os elementos afro-brasileiros nesse ritmo, né? A maioria dessas músicas que eu destaco aqui, desses autores, são em ritmo de samba, né? Os Chincoãs, Baden Powell, o Caymmi, Elza Soares, né? Acho que talvez aqui, com exceção de Bethânia, mas ainda assim é, está muito próximo ao samba. E no carnaval, né, da década de 50, 60, que vai se eu, como já pesquisei a história das escolas de samba do Rio de Janeiro, a partir da década de 50, 60, é que se tem uma perspectiva de contar uma história na avenida, né? Então, é quando eles criam um samba enredo, um samba que conta uma história com início, meio e fim. E aí, Fernando Pamplona, um dos grandes carnavalescos lá da década de 60, ele começa a introduzir os elementos afromitológicos, né? Os sambas afro, como se dizia, é, nas escolas de samba, principalmente no Salgueiro, né? Então é aí quando os orixás começam a aparecer nas escolas de samba do Rio de Janeiro, e é por isso que eu destaquei aí a figura dos sambas enredos da mocidade, né? Em que falava das águas, né? O poder das águas, e Iemanjá aparecia. E aqui no cantinho, por último, né? Eu destaco a figura de Marisa Monte, que é aquela que pegou o samba enredo da Império Serrano, o Canto das Sereias, que ficou conhecido no Brasil inteiro, né? Oguntê, Marabô, Kayala e Sobá, Oloxum, Inayê, Janaína e Iemanjá, são rainhas do mar. Então, todos os nomes que as culturas africanas e afro-brasileiras se referem a Iemanjá aparecem nesse samba enredo do Império Serrano, que a Marisa Monte eternizou em sua voz, né? Hoje, quando a gente pensa em Canto da Sereia ou em Iemanjá, certamente todos nós já tivemos contato, no mínimo, com essa canção de Marisa Monte. Enfim, pessoal, a aula de hoje se encerra por aqui. Então, agora já temos uma noção do que era o culto de Iemanjá em África, como esse culto foi ressignificado nas religiões de matriz africanas no Brasil, posteriormente na Umbanda, e com o processo de ressignificação e aculturação, tanto dos rituais, né, das comidas votivas, formas rituais, dos estereótipos, da estética de Iemanjá, né, até os dias de hoje, como a gente conhece. E é esta Iemanjá ressignificada, esta Iemanjá híbrida, essa Iemanjá que vai ter os elementos africanos e, e europeus, que vai estar presente na festa de Iemanjá da cidade do Rio Grande. Então, na próxima aula, a gente vai falar especificamente de patrimônio cultural, né, e a história da festa de Iemanjá na cidade do Rio Grande. Lembrando que toda essa aula é pensando na transmissão oral do patrimônio vivo, ou seja, todo o conhecimento, tudo aquilo que partiu de África chega até nós aos dias de hoje através da oralidade. Embora hoje a gente tenha esses suportes que estão aqui na tela, as músicas, os livros, os vídeos, as escolas de samba, ainda assim é através da oralidade que se ensina e que se expressa a cultura de matriz africana e, sobretudo, o patrimônio cultural afro-brasileiro. Obrigado a todos e a todas e até a próxima.